esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido povo de Deus, nossos internautas que nos assistem nesse momento, nossos paroquianos aqui dessa belíssima paróquia, Nossa Senhora do Patrocínio, da cidade de Maracaí, estado de São Paulo. É sempre uma alegria de estarmos na presença desse Deus. Hoje, quarto domingo da Páscoa, somos chamados a entrar pela porta que é esse Jesus, que é caminho, que é verdade e que é vida. Domingo também do Bom Pastor, onde nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra que deve adentrar nos porões de nosso ser, fazer a gente pensar sobre a nossa vida, buscarmos uma conversão, aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, como vimos na primeira leitura de hoje. Pedro, o nosso primeiro Papa, aquele que fez aquela experiência maravilhosa com o Senhor Jesus, no dia de Pentecoste, com toda a sua eloquência daquele homem forte, mas também daquele homem que foi medroso, que havia negado Jesus Cristo por 3 vezes, mas Jesus não desistiu de Pedro, constituiu ele e os outros apóstolos para que eles pudessem ser alicerce dessa igreja, apoiada nesse pastor maior, nesse que é nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a experiência com esse Jesus. Eles tinham a missão de anunciar, pregar o querigma. Hoje, nós vimos o querigma aqui pregado nessa primeira leitura. Com a voz eloquente, Pedro anuncia aquele povo, uma grande multidão. E a gente vê que a fala de Pedro foi tão fecunda, aquela experiência que ele fez com o Senhor Jesus, experiência essa que nós deveríamos fazer todos os dias, quando a gente vai adentrando na palavra de Deus. A gente vai conhecendo esse Jesus Cristo, a gente vai apaixonando-se por esse Jesus Cristo, e a gente quer configurar a nossa vida conforme os passos desse Cristo que nos instrui. Então Pedro, com muita eloquência, com uma voz sempre forte, sempre acreditando e impulsionado pelo Espírito, porque a gente vê aqui que foi no dia de Pentecostes a primeira leitura, não é? Está bem claro aqui, no dia de Pentecostes, Pedro de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz à multidão. Essa voz de lá de Pedro, que continua hoje em Francisco, nos bispos da igreja, nos padres, diáconos, em cada um de nós. É esse corpo místico de Cristo, depois dessa experiência
que nós devemos gritar para o mundo, como o padre já falou, que nós temos um Deus que passou pelo sofrimento, que muitas pessoas não acreditaram. Ele morreu porque as trevas quis ofuscar a luz, mas ele levou até as últimas consequências, o grande amor de Deus Pai por nós, carregando sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. Mas não ficou na cruz, ressuscitou. Isso tocou no coração daquelas pessoas. Nós vimos no final da primeira leitura que após a pregação de Pedro, não é? Mais de 3.000 pessoas se converteram, pediram o batismo. Então a fala de Pedro foi tamanha que deve ser a nossa fala, a nossa convicção de que nós temos um Deus conosco, nós não estamos abandonados à mercê do mal, não. A luz do Cristo ressuscitado deve clarear todo o nosso ser, os nossos afazeres cotidianos. Então a multidão pergunta: o que devemos fazer? Não é? O que Pedro fala? Convertam-se. Olha bem, o anúncio da palavra, o querigma, que pede a conversão. E depois, na sequência, o batismo. E depois, na sequência, recebe os dons do Espírito Santo, para que eles possam gritar para o mundo, sem medo de ser feliz, que eles não estão sozinhos. Que o Cristo que aquele povo matou, que muitos de nós continuamos matando quando a gente não participa da igreja, quando a gente não consegue enxergar Jesus Cristo, não só na palavra e na Eucaristia, ou naquelas pessoas que convivem conosco. Quando a gente não consegue ser bom pastor, mas impulsionado por esses dons do Espírito, a gente vai ser luz. A gente vai ser pessoas de bem, vai ser pessoas melhores. E é necessário, irmãos e irmãs. Nós vimos no Evangelho de hoje que Jesus aparece como porta. É necessário entrar por essa porta para chegar ao céu. Fazer essa experiência com esse Jesus pastor, que é porta, entrar, fazer essa experiência com o Cristo. E depois sair com Ele sempre na frente para nos enviar nesse campo de missão que é a nossa vida, que é onde as plantas dos nossos pés pisarem. Naquele contexto histórico do meio pastoril, que Jesus sempre andava, Ele não ficava, não é? Parado, é um Deus conosco, que é esse que sai, que vai de encontro às pessoas. Então, o que acontecia naquela época? Tinha lá o curral, ou o redil das ovelhas, tinha diversos pastores, e aqueles pastores colocavam as suas ovelhas lá no redil. De forma que um pastor só tinha uma porta, um pastor ficava vigiando na frente para evitar os ladrões e os bichos ferozes, né? Os lobos que vinham devorar as ovelhas. No dia seguinte, logo de manhã, aquele pastor gritava para as suas ovelhas. Elas conheciam esse pastor, elas tinham intimidade com esse pastor. Somente as ovelhas daquele pastor que ouvia a sua voz ficavam em pé, como que uma fila. Ele saía na frente e as ovelhas seguiam ele. Olha que lindo essa dinâmica, né? Esse pensamento do Evangelho de hoje. Imagine nós bebendo nessa fonte, Jesus, bom pastor, que é a palavra, que é a Eucaristia, Ele sempre na nossa frente, ou seja, Ele no centro da nossa existência, a gente caminhando conforme os passos do Mestre, amando conforme o pulsar do coração desse Mestre, afagando conforme as mãos do Cristo que nos afagou, morrendo por nós numa cruz. Isso seria lindo, o mundo seria bem diferente. Mas no contexto desse Evangelho também, o Evangelho, o capítulo 10 de São João, que nós estamos refletindo, ele pauta também lá em Ezequiel, que falava primeiramente da triste situação daquele rebanho, por culpa de maus pastores. O próprio Deus foi ser pastor do rebanho, né? Então a gente via em Ezequiel 34, diversas passagens bíblicas, mostra isso. Que aquele povo, aqueles pastores daquela época, não eram pastores conforme o coração de Deus. O povo era completamente abandonado, excluídos. Por isso Jesus nesse Evangelho fala também desses maus pastores. Como nós somos maus pastores? Quando a gente não consegue colocar em prática o que o Senhor nos pede. Por isso, o anúncio desse querigma, nós temos que fazer a experiência com esse Deus, buscar constantemente a força nesse Deus,
ouvir a proclamação dessa palavra, fazer essa experiência como Pedro fez, anunciar, gritar para o mundo. Então, amado, querigma é uma profissão de fé da comunidade primitiva, que está alicerçada no testemunho de quem conheceu e conviveu e foi testemunha ocular do drama que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, doando uma vida por mim e por você numa cruz. É justamente isso que São Pedro fala na segunda leitura de hoje. O que ele fala para nós? Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. Suportar as provações. Hoje é dia de rezar para a nossa igreja, para o nosso Papa, bispos, padres, diáconos, não é? A gente vê uma igreja perseguida aqui bem perto de nós, na Nicarágua, o bispo preso, no mundo todo, os sacerdotes sendo assassinados por amor a Jesus Cristo. Mas o pastor está lá sofrendo, está lá junto com o povo católico, apostólico. Não abandona. Nós estamos vendo isso ainda hoje. Naquele tempo também, muitas pessoas foram perseguidas na época de Pedro e continua até hoje. Mas a gente não deve esmorecer, porque o pastor maior sofreu por nós, ressuscitou. Por isso Pedro fala, olha, suportar com paciência aquilo que sofrei. Se a gente suportar com paciência, tendo essa noção de que nós não estamos sozinhos, abrindo o coração para receber os dons do Espírito Santo, a gente vai conseguir vencer as provações, porque Jesus venceu. É essa convicção que nós devemos ter. Jesus venceu, Ele estando na nossa frente, nós venceremos, não é? Então, ser suporte. Eu fico pensando no marido e na mulher, um ser suporte do outro, o padre ser suporte da comunidade, a comunidade ser suporte do padre, um rezando pelo outro, uns tentando ser, entre aspas, o cirineu do outro. E assim é a igreja verdadeira, suportar, né? Uns possa suportar o outro, né? Ele fala assim, de fato, para isso foste chamados, para ser suporte, para ser canal da graça, para levar outras pessoas a essa conversão, como Pedro, nessa pregação, mais de 3.000 pessoas ouviram a voz eloquente desse Pedro, acreditaram em Jesus Cristo, apaixonaram-se por Jesus Cristo, buscaram a conversão, pediram o batismo, receberam os dons do Espírito Santo e foram anunciar, não é? É para isso que serve esse anúncio, para que nós abramos o nosso coração, acreditamos nesse Deus conosco, nesse Emmanuel, impulsionado pelo Espírito Santo, a gente possa também anunciar Jesus Cristo com as nossas ações cotidianas. De fato, para isso fostes chamados, e ele fala, também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. O que Jesus fala para nós em outro texto? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Buscar sempre configurar a nossa vida com Jesus Cristo. Tomar também a nossa cruz. E quem sabe ajudar outras pessoas também nesse caminho rumo ao céu, que é um caminho da porta estreita. Entrar, fazer a experiência com o Cristo para entrar no céu é uma porta estreita. O mundo oferece outras portas para nós. Existem muitas outras portas que é muito mais fácil a porta do mundo. Talvez a porta da prostituição, das drogas, do alcoolismo desenfreado e tantas outras coisas. Se eu fosse elucidar aqui, a gente falaria até meia-noite. Mas a porta que vai te levar para o céu, meu irmão, minha irmã, a porta que vai dar a você e a sua família as alegrias, a paz que você busca, a felicidade eterna, a vida eterna, chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, é preciso entrar por essa porta para iniciarmos a nossa caminhada rumo ao céu. Impulsionado pelo Espírito Santo, esse fogo do alto, que possa queimar em cada um de nós todas as ervas daninhas do desânimo que nos faz ouvir outras vozes, entrar em outras portas e não conseguimos entrar na porta verdadeira, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, também eu vejo Nossa Senhora como esta porta, como aquela que abriu, eu diria, o seu coração, o seu ventre, para que o Espírito Santo, palavra, se encarnasse no seio da Virgem Bendita. E ela gerou Jesus Cristo para o mundo.
educou o menino Deus junto com José, e ele cresceu em estatura, graça e santidade. Para você que é pai, que é mãe, que é família, siga o exemplo de Nossa Senhora, o exemplo de São José. Sejam também bons pastores. Seja um pai melhor, uma mãe melhor, para que seu filho encontre aí no teu lar, um lar decente como Jesus encontrou, para que ele não precisa ir buscar fora aquilo que jamais ele vai encontrar. Teria tantas coisas para nós refletirmos, mas olhando aqui, irmãos, para os Salmos, seguindo os passos de Cristo, o bom pastor, o Salmo nos fala: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Por que que a gente anda tão desanimado? Por que que tem jovens, crianças, pais, mães, às vezes até padres desanimados, talvez até bispos, né, desanimados? Porque a gente não consegue entrar de forma correta nesse Jesus que é a porta. Porque a gente não consegue ver uma vida de oração, para que nós possamos, impulsionados por essa vida de oração, na ação do Espírito Santo, conduzir o rebanho que Deus nos concedeu. Às vezes nós estamos sendo igual aqueles pastores lá de Ezequiel. Às vezes a gente não consegue nem rezar uma missa com piedade. Tanta correria, na verdade. O padre que vos fala já é a 4ª missa dele hoje. Mas a gente deve rezar a missa, como se fosse a primeira. Levar o povo a entrar nessa mistagogia, nessa presença desse Deus, compreender o que é a missa, que depois quando o padre, não é, esse encontro desse povo sofrido, a partir de nós padres, todos nós que estamos nessa igreja, somos essas ovelhas feridas, que precisamos do antídoto do amor de Deus, que precisamos de uma conversão constantemente, que precisamos abrir no nosso coração a ação do Espírito Santo, que precisamos pedir a proteção da Virgem bendita e dos santos, para que nós não caiamos na cilada do demônio. Por isso, hoje, você, irmão e irmã, é chamado a rezar por nós padres, pelo bispo, pelo nosso Papa. Nós devemos criar uma cultura também, ano vocacional, uma cultura vocacional que passa pelo diaconato e todas as vocações laicais. Mas hoje somos convidados a rezar pelos nossos bispos, pelos nossos padres, pelos nossos seminaristas, para que o Divino Mestre envie mais operários para a sua messe. Todos nós somos fracos, mas o Padre, como Cristo, carrega nos seus ombros as dores de vocês, aquele que dedica a vida, que sofre por vocês. Por isso vocês têm que lembrar nos seus padres, rezar ao menos uma Ave Maria, para que nós sejamos sacerdotes coerentes, anunciar com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, que vale a pena doar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo, por aquele que doou, por aquele que nos resgatou, por aquele que está presente em cada missa que a gente preside. Mas às vezes a nossa correria não nos deixa estar 100% na presença de Deus. Então, vamos pedir nesta noite a Virgem bendita, Senhora do patrocínio, a intercessão de todos os santos, para que abençoe os sacerdotes, os diáconos, nossos bispos, nossos seminaristas e toda a nossa comunidade, para que com uma grande família, impulsionada nessa força, nesse encontro com o Cristo, nós possamos rezar um para o outro, nós possamos ser canal da graça. Por isso, Senhor, nosso Deus, nos ajude nessa missão. Envie o seu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre essa igreja, um tanto quanto cansada, um tanto quanto desanimadas, até mesmo desacreditadas, mas nós cremos. Por isso aqui estamos, como Pedro, em pé, pronto para anunciar o Cristo. Quando termina a missa, começa a missão de cada um de nós. De maneira especial, vocês estão aí nos assistindo, vocês vão alimentar aqui daqui a pouco de Jesus Cristo. Ser um pai melhor, um filho melhor, um seminarista melhor, um padre melhor, para a honra e glória daquele que morreu por nós, mas que não ficou no sepulcro, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo, para que nós possamos anunciá-lo com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida. Que isso aconteça com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado povo de Deus, nós somos chamados a rezar nessa noite o credo niceno constantinopolitano. Rezemos.